Olá pessoal, na aula de hoje eu vou abordar um tópico seguindo nessa linha que eu venho mostrando nas aulas recentes de dedução, de demonstração de algum conceito importante para a física, matemática e consequentemente para a sociedade onde vivemos, que vivemos. É um tema que está relacionado com o nível superior, então é uma aula voltada sobretudo para os alunos de graduação de nível superior. Para o curso de matemática, este assunto é abordado em algumas universidades ou institutos ou departamentos, na disciplina variáveis complexas. Para o pessoal que estuda física, seja licenciatura ou bacharelado, assim como a matemática, este assunto é abordado na disciplina de métodos de física teórica 1 ou física matemática 1, tá certo? Que é a fórmula de Euler para números complexos, a relação de Euler envolvendo a exponencial complexa com relações trigonométricas. Então, a nossa aula de hoje vai ser a demonstração desta fórmula, tá certo? E seguindo com a didática já um pouco conhecida, Antes de passar para a demonstração algébrica, eu vou contar um pouco da história do que está envolvendo aí, o assunto abordado. Então, como tema dessa aula, eu posso escrever aqui exponencial de Euler, tá certo? Por se tratar de uma relação evidente, e aqui eu já posso apresentá-la, E elevado a θ é igual a cosseno de θ mais I seno θ. Essa é a relação que vamos demonstrar na aula de hoje. E já destacando por um ponto determinante nessa relação, que é o I, a unidade imaginária, tá certo? Os números complexos, eles apareceram primeiramente na história da matemática, através de um cara chamado Girolamo Cardano, um matemático italiano, Girolamo Cardano, Cardano, ele estudava equações de grau acima de 2, ou seja, de grau 3, propriamente dito, a primeira. E ele percebeu que para chegar em soluções de equação do tipo x ao cubo mais px mais q igual a 0, ele se deparou com números até então desconhecidos no escopo da matemática. Que até então tínhamos conhecimento, se tinha conhecimento. Isto aqui, pessoal, foi no século XV. Século XV, tá certo? Então, ele se deparou com problemas de equação de grau 3 e percebeu, que suas soluções não eram triviais e não podiam ser representadas com os números até então conhecidos. O seu discípulo, chamado Rafael Bombelli, também no século XV, foi quem elaborou de forma mais elegante uma solução para esse tipo de equação, na qual ele introduziu a ideia de números complexos. Números complexos. Ou, como era mais conhecido naquela época, imaginários. Tá certo?
Então, os números complexos surgiram aí por volta do século XV, no século XV, mediante trabalho de Cardano. Por sinal, essa fórmula é chamada de fórmula de Cardano, apesar dele não ter sido o autor, mas ele foi quem se destacou na publicação. Essa fórmula já existia, certo? E seu discípulo Rafael Bombelli foi quem aprimorou a resolução desse tipo de equação, mostrando a necessidade de se usar números complexos ou imaginários a fim de resolver equações como desse tipo, tá certo? Só que se precisou, né? Foi preciso passar 2 séculos, ou seja, então já estamos aqui no século XVII, quando o príncipe dos matemáticos, Carl Friedrich Gauss, o príncipe dos matemáticos, aqui já estamos no século XVII, tá certo? Foi através dos trabalhos de Gauss que os números complexos eles passaram a ter credibilidade na comunidade dos matemáticos, tá certo? Até então eram números que eram vistos com maus olhos, tá certo? Até porque era perfeitamente compreensível você usar uma unidade desconhecida para poder dar sentido às relações com números que você trabalhava no dia a dia. Foi preciso recorrer a outro corpo, a outro tipo de conjunto para poder resolver equações desse tipo, por exemplo. Então foi a consolidação dos números complexos se deu pela influência de Gauss e também pela genialidade de outro estupendo matemático, esse aqui suíço, chamado Leonhard Euler. Também no século XVII. E Euler foi quem introduziu o conceito de unidade imaginária. Na realidade, ele criou o símbolo I para a unidade imaginária e disse que I definiu como valor, como sendo a raiz quadrada de menos 1. Tá certo? Ou seja, a partir de Euler, equações do tipo x ao quadrado mais 1 igual a 0 puderam ser resolvidas, tá certo? Uma vez que, se com a definição de unidade imaginária I é igual a raiz de menos 1, então equações desse tipo, x ao quadrado mais 1 igual a 0, puderam ser resolvidas, uma vez que você tem a definição da unidade imaginária com esse valor a ela atribuído, portanto, x ao quadrado aqui igual a menos 1, x igual a raiz quadrada de menos 1, se somente se, né, x for igual a i. Devemos a Euler a invenção do símbolo I, tal como também do símbolo π, para representar a constante racional, o próprio número de Euler. Então devemos a Euler o crédito da invenção desse símbolo, que representa a unidade imaginária, que tem sentido matemático, que tem valor igual a raiz quadrada de menos 1. E por esse motivo, nós conseguimos resolver equações desse tipo usando o número complexo por meio do seu valor unitário, né, da unidade imaginária. Né? É evidente que se você tem, por definição, I igual a raiz quadrada de menos 1, I é igual a raiz quadrada de menos 1,
Então você tem que I ao quadrado é menos 1. I ao cubo vai ser igual a I ao quadrado vezes I, que vai ser igual a quem? A menos 1 vezes I, que é igual a menos I. E a quarta vai ser igual a I ao quadrado, né? Vezes I ao quadrado, que isso aqui vai dar quanto? Menos 1 vezes menos 1, que isso aqui dá 1. E você tem uma consequência. Essa relação segue tal que, né? I elevado a N para N inteiro, né? I elevado a N menos 1 vezes I são as potências de I. Ou seja, são as potências da unidade imaginária. Tá certo? Então, por meio dessa definição e da consolidação dos números complexos, a fim de resolver não só equações quadráticas com raízes negativas, né? Raiz quadrada de número negativo, você atribui, né, o valor da unidade imaginária e você consegue encontrar a solução, como também para soluções de equações de terceiro grau dessa forma, conhecida como a fórmula de Cardano. Perfeito? Então, uma vez apresentada essa definição, a gente pode considerar, né, a forma algébrica do número complexo, sendo Z igual a mais BI, tá certo? A forma algébrica de um número complexo em que a parte real de Z é igual a A e a parte imaginária de Z é igual a B. Então nós temos aqui um número complexo na forma algébrica, de Z do número complexo, tá certo? Essa definição, admite representação num plano complexo, tal que o eixo das ordenadas contenha a imagem do número complexo e o eixo das abscissas contenha a parte real desse número complexo. Portanto, A, B, podemos representar dessa maneira um número complexo por meio de um sistema ortogonal 2D, tal que o seu módulo possa nos dar a sua forma trigonométrica, tá certo? Então nós temos aqui Z, nós temos aqui Z ou Rho, que é o módulo do número complexo, tal que θ, né, seja o ângulo entre Rho e o eixo das abscissas. Perfeito? Ou seja, como aqui nós temos, né, um triângulo retângulo, temos por consequência que A vai ser igual
temos por consequência, a partir dos conceitos trigonométricos envolvendo aquele triângulo retângulo, que o seno de θ é igual a B sobre Z, consequentemente B é igual a seno de θ, ρ seno de θ, né? E o cosseno de θ é igual a A sobre o módulo de Z. Portanto, A é igual ao módulo de Z vezes o cosseno de θ. Perfeito? Então, por consequência, temos que a tangente de θ é o cateto oposto pelo adjacente. Isso nos dá que θ é igual ao arco cuja tangente é B sobre A. O que nós fizemos aqui foi apresentar esse mesmo número complexo. Agora a gente consegue, por meio dessas representações, né, mostrar o conceito de números complexos na sua forma trigonométrica, né? Então, voltando para este lado aqui da lousa, nós temos o seguinte, né? Para módulo de Z, ainda, ó, por Pitágoras, nós temos que módulo de Z, o módulo do número complexo vai ser quem? Módulo de Z ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Isto é, o módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Perfeito? Esse é o módulo de Z. Considere, né, o módulo de Z agora igual a ρ. Igual a ρ. Né? Então, nós temos que A é igual a ρ cosseno θ. B é igual a ρ seno θ. Então, Z, que é A mais B, I, vai ser igual a quem? Z vai ser igual a ρ cosseno θ mais ρ mais I, ρ, né? Seno θ. Perfeito? Essa representação, podemos botar inclusive o ρ em evidência, né? ρ cosseno θ mais I seno θ. Essa é a representação do número complexo em sua forma trigonométrica, né? Ou forma polar. Forma polar de um número complexo Z. Tá certo, pessoal? Pois bem, essa apresentação do conteúdo vai nos dar o suporte para que a gente possa demonstrar o que queremos, que é o que? Nós queremos demonstrar a exponencial de Euler, né? Cuja fórmula é E elevado a Iθ é igual a cosseno θ mais I seno θ. Perfeito? Essa é a fórmula que queremos demonstrar. A exponencial de Euler, né? Fórmula de Euler. Perfeito? Para isso, vamos considerar a forma polar de Z. Então, Z é ρ cosseno θ mais I ρ seno θ. Perfeito? O que é que vamos fazer agora aqui? Vamos tomar a derivada de Z em relação a θ.
Quanto é que vai ficar? Quanto é a derivada do cosseno? Então fica menos o seno θ mais I rho cosseno θ. Perfeito? Então, reorganizando aqui, dz dθ, isso aqui é igual a I rho cosseno θ menos o sino θ. Perfeito? Agora, vamos nos valer da seguinte propriedade, que I ao quadrado é igual a menos 1. Né? I ao quadrado é igual a menos 1. Portanto, nós temos aqui I ao quadrado. Ó. Nós temos I ao quadrado aqui. Então, fica dz dθ igual a I rho cosseno θ mais I ao quadrado, rho seno θ. I ao quadrado é igual a menos 1. Perfeito? Então, podemos botar o I em evidência. Podemos botar o I em evidência. Colocando o I em evidência, nós temos o quê? Rho cosseno θ. Eita. Colocando o I em evidência, temos o I, né? Em evidência. Rho cosseno θ mais I rho seno θ. Perfeito? Dentro desse colchete, nós temos que o rho ó, é exatamente igual a Z. Olha que interessante, o rho é exatamente igual a Z. Ó. Se não enxergou dessa maneira, a gente pode inclusive colocar o rho em evidência, que é exatamente a mesma coisa, e colocando o rho em evidência, cosseno θ mais I seno θ. Perfeito, pessoal? Isso aqui, evidentemente, é Z. Ó, isso aqui é Z. Tá de azul? Isso aqui é Z. Em sua forma, isso aí é esse cara aqui. Aqui. Ó. Esse cara aqui é a forma polar de Z. É a forma polar de Z. Perfeito? Então, temos o quê? Então temos dz dθ igual a I, ó, I vezes Z. Isto pode ser reescrito sem perda de generalidade, né? Da seguinte maneira. dz sobre Z é igual a I dθ. Olha só que interessante. O que é que nós temos aqui? Uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, separável. Separável. Então, como é que se resolve uma equação? Uma EDO nós temos aqui, ó, destacar. Uma EDO separável de ordem 1. Separável. Como é que se resolve esse tipo de equação? Integrando ambos os lados, né? Então, integrando ambos os lados, temos que dz sobre z, a integral de dz sobre z é igual à integral de I dθ. Né? Integral de 1 sobre z dz é o logaritmo natural de z. I é uma constante e sai da integral. Integral de dθ é igual a θ.
é igual a θ. Né? Aplicando a exponencial agora, porque a operação contrária do logaritmo, então a exponencial do ln de z é igual a z, a exponencial de iθ é igual a iθ. Perfeito? O que é que nós temos aqui então? E elevado a iθ é igual a z. Mas quem é z? Como nós vimos aqui, quem é z? E elevado a iθ. Quem é z? Ó, é ρ cosseno θ mais i seno θ. Perfeito? Para ρ, podemos considerar, sem perda de generalidade, mais uma vez, ó, ρ igual a 1. Por quê, pessoal? Porque ρ é uma constante do ciclo trigonométrico, né? Ele nos dá o raio aqui desse ciclo trigonométrico, tá certo? Então a gente pode considerar, sem problema nenhum, ρ igual a 1. Para ρ igual a 1, portanto, nós temos o quê? E θ igual a cosseno θ mais i seno θ, que é exatamente a exponencial de Euler. Que é a exponencial de Euler, que queríamos demonstrar, tá certo? Como queríamos demonstrar. Perfeito? Então, chegamos aí à fórmula de Euler para números complexos, relação de Euler, exponencial de Euler, que relaciona, né? Então, é uma equação muito bonita que relaciona, né, a parte polar de um número complexo com a exponencial de Euler, tá certo? Com o próprio número e. Então essa aqui é a exponencial que a gente queria demonstrar. Ainda assim, por curiosidade, né, sem perda de generalidade, a gente pode mostrar o seguinte. Então, ainda, né, uma consequência imediata desta equação é o seguinte. Considere agora, eu não vou apagar, vou usar esse pedacinho aqui do quadro. Considere θ igual a π, ou seja, esse ângulo aqui sendo π. Ele já vai dar uma volta, meia volta aqui no ciclo trigonométrico, né? Então, para θ igual a π, nós temos o que? E elevado a iθ, a E elevado a π, perdão, E elevado a π é igual a cosseno de π mais i seno de π. Perfeito? Quanto é o seno de π? O seno de π é zero. E o cosseno de π? O cosseno de π é menos 1. Portanto, zero e menos 1. Portanto, E elevado a π é igual a menos 1. Consequentemente, E elevado a π mais 1 igual a zero. Chegamos numa que é considerada a equação mais elegante da matemática. Porque ela envolve os números mais importantes da matemática de fato. Nós temos aqui o número π, temos o número de Euler e o número imaginário i, além do zero, tá certo? Então, esta equação é uma das mais elegantes da matemática, considerada por muitos a mais elegante, não somente pela sua, sobretudo pela sua simplicidade, né? É uma equação que envolve os números mais importantes da matemática e é muito simples. Perfeito? Então,
Esta apresentação aqui foi o plus, né? Foi uma consequência da nossa demonstração. E como plus também, eu vou sugerir a leitura deste livro. É a história de um número, vou aproximar aqui na câmera. Ele foi escrito por Eli Maor, professor Eli Maor, que é professor de História da Matemática na Loyola University, em Chicago, tá certo? Ele é autor também de outros livros sobre matemática, mas esse, sobretudo, está dentro do escopo da nossa apresentação e eu recomendo a leitura fortemente, tá certo? Aos meus alunos do ensino médio, ele pode ser encontrado nas bibliotecas das escolas estaduais, ele foi distribuído, né, no programa do governo federal em 2008, e aos alunos de nível superior, pode ser encontrado também nas bibliotecas das universidades. Tá certo, pessoal? Então, estamos aqui finalizando essa apresentação com a dedução da exponencial complexa, mostrando sua consequência nessa equação muito elegante, quando θ é igual a π, perfeito? E ressaltando a importância, né, de Leonhard Euler, suíço, que morreu cego, mas nem por conta disso parou a produção. É um dos nomes, arrisco a dizer que é o nome mais citado nos papiros matemáticos, nos artigos da história da matemática, depois de Newton. Fora Newton, é um nome bastante citado, o nome de Euler, né? Se reuníssemos todo o trabalho, o aparato matemático que ele escreveu, seriam necessários mais de meia centena de volumes de escritos para poder compilar toda a sua matemática, toda a sua contribuição na matemática. Então, o suíço Leonhard Euler, inclusive na Suíça, né, o franco suíço tem a imagem de Euler lá estampada. Perfeito, pessoal? Então, a história de um número, é a recomendação, a leitura recomendada. Temos aqui a equação, a exponencial complexa e suas consequências, um pouquinho de sua consequência na álgebra complexa, beleza? Até a próxima aula. Reitero aqui minha disponibilidade para tirar as dúvidas e bons estudos.